esse novo negócio vai fazer daí em diante, porque é essa grana que você vai ter direito uma vez que você compre parte do equity dele. Então não tem problema se esses dados forem muito diferentes do que eles são agora, porque a gente pode mudar isso na hora de fazer as projeções. Então essa é mais ou menos a pista que a gente tem do quanto ele pode faturar na Twitch, que certamente já aumentou muito para esse ano. Só para ter uma ideia, ele teve 27 milhões de horas assistidas na Twitch entre 2019 e 2021, e aí fazendo uma regra de 3 por quanto ele deve ter esse ano, daria um faturamento entre 8 e 9 milhões de reais. Isso assumindo que tudo vai continuar igual. Pode ser um pouco maior, deve ser um pouco maior, na verdade, mas ele ainda tem bastante espaço para crescer, principalmente quando a gente olha para outros streamers, por exemplo, o Gaules, quando os dados vazaram também, ele estava ganhando 15 milhões de reais. Então, sem dúvidas, o Kazé consegue crescer bastante ainda nesse meio antes de estagnar. Tudo tem um limite, né? Ele não pode crescer nesse ritmo ad eterno, senão ele ficaria muito maior do que, sei lá, o PIB do Brasil, se ele crescesse sempre para sempre. Então, esse foi o primeiro ponto, Twitch, que a gente teve que fazer um pouco dessa regra de então, três. primeiro ponto, assim, você assumiu 27 milhões de horas, é isso? 27 milhões de horas. Entre 19 e 21. Em 22 você está assumindo 70 milhões de horas e 23, 135 milhões de horas. Exatamente. E você está fazendo o cara mantendo a mesma proporção, 13 milhões de reais entre 19 e 21, 8 milhões de reais 22, aí 15 milhões de reais e assim por diante. E aí eu projetei até 2025, o que vocês podem dizer que eu acho que ele vai continuar mais tempo, acho que ele vai continuar menos tempo, mas um fato é que é muito comum, quando um influencer ganha muito dinheiro, ele decide, cara, eu quero parar, eu acho que a fama não compensa o dinheiro que eu ganho, ou já tem tanto dinheiro que não faz mais sentido eu continuar me propondo a fazer isso. Então, por via das dúvidas, eu decidi parar em 2025. E lembrando, quando eu fiz o Valores do Luvas de Pedreiro, eu parei um pouco tempo depois, assim, acho que 80% do valor dele vinha dos 2 primeiros anos. E, de fato, ele foi lá e decidiu também parar, depois voltou, enfim. Eu acho que às vezes não é nem parar, eu acho que assim, você acaba tendo tantos outros projetos que cada projeto, por exemplo, esse projeto ele acaba tendo menos relevância no business dele, ele começa a destinar menos tempo para isso. Às vezes ele não para, mas ele tira o pé. Às vezes o cara começa a ir mais para, não, minhas convicções e etc. E deixa de levar aquilo com tanta disciplina. Diminui mesmo. Eu acho que foi bem prudente o que você fez aí. Eu concordo, até porque ele gasta muito tempo fazendo. Se eu não me engano, acho que ele streama 12 horas. Milhões de reais entre 19 e 21, 8 milhões de reais 22, aí 15 milhões de reais e assim por diante. E aí eu projetei até 2025, o que vocês podem dizer que eu acho que ele vai continuar mais tempo, acho que ele vai continuar menos tempo, mas um fato é que é muito comum, quando um influencer ganha muito dinheiro, ele decide, cara, eu quero parar, eu acho que a fama não compensa o dinheiro que eu ganho, ou já tem tanto dinheiro que não faz mais sentido eu continuar me propondo a fazer isso. Então, por via das dúvidas, eu decidi parar em 2025. E lembrando, quando eu fiz o Valores do Luvas de Pedreiro, eu parei um pouco tempo depois, assim, acho que 80% do valor dele vinha dos 2 primeiros anos. E, de fato, ele foi lá e decidiu também parar, depois voltou, enfim. Eu acho que às vezes não é nem parar, eu acho que assim, você acaba tendo tantos outros projetos que cada projeto, por exemplo, esse projeto ele acaba tendo menos relevância no business dele, ele começa a destinar menos tempo para isso. Às vezes ele não para, mas ele tira o pé. Às vezes o cara começa a ir mais para, não, minhas convicções e etc. E deixa de levar aquilo com tanta disciplina. Diminui mesmo. Eu acho que foi bem prudente o que você fez aí. Eu concordo, até porque ele gasta muito tempo fazendo. Se eu não me engano, acho que ele streama 12 horas. Sim. É coisa de louco. E faz todo sentido ele querer ir para outros projetos que vão ter escala maior. Você sabia que eu produzo menos vídeos hoje do que eu produzi no passado? E ano passado eu produzi menos vídeos do que eu produzi no ano anterior. E assim por diante. E ainda assim, todos os anos, 6 anos consecutivos, eu cresci meu AdSense. Isso, a sua escala é muito maior agora. Você distribui para muito mais gente. É porque você tem conteúdo passado crescendo, que ainda dá visualização. Então, mesmo produzindo menos vídeo, você tem esse cruzamento. Talvez nosso canal tenha ganho relevância. Então, o nosso AdSense tem aumentado, né? O custo por milhar. Então, e o dólar também subiu, né? Então acho que você tem tudo isso, né? Aliás, Casimiro tá fazendo um bom hedge pra crise, né? Qual? De ganhar em dólar? Ganha em dólar. É um bom ponto, assim. Se tudo der errado, o faturamento dele acaba aumentando um pouco. É até engraçado que a galera que faz a mesma coisa lá fora acaba ganhando mais dinheiro porque lá fora tem um mercado consumidor maior, então tem mais marca patrocinando, querendo anunciar. Enfim, a gente vai acabar parando em 2025. Há uma medida de prudência, assim, você pode até baixar a planilha, vamos deixar a planilha pra eles, cara? Vamos mandar pro Casemiro a planilha aí, pô. Se você quiser, você pode jogar os números reais aí. Mas enfim, acabei fazendo até 2025, vou manter isso para todas as outras fontes de dinheiro dele, que são YouTube, TNT,
e patrocínios. Cara, aqui a gente fez o seguinte, né? A gente fez um cálculo de 83 milhões de visualizações por mês, mais ou menos. Só que, cara, tem muitos fatores aqui. A gente tá no período de Copa, tem cortes lá de Copa. É uma coisa muito difícil de ser replicada. Talvez daqui a 4 anos isso aconteça, né? Mas até lá é difícil. Considerou um CPM de mais ou menos 75 cents, né? No canal do Primo, o nosso CPM vai ser 4, 5, 6 dólares. É um nicho diferente, as pessoas têm um poder aquisitivo diferente. Então, acho que a gente até bateu um pouco com o número que vazou dele, né? Da Copa, que deu 75 cents. Deu 75 cents de dólar, vezes 5,5, vamos botar aí, daria mais ou menos esse faturamento, assim, por ano, de uns 4 milhões. Só que o ponto só tem Copa esse ano. A próxima daqui a 4 anos. Então a gente vai ter que diminuir um pouco isso. E essa diminuição, essa redução, na verdade, que a gente vai fazer, é meio conta de padeiro, né? Vai meio que no dedo, assim, vamos dar um Quase que chavão aí pra metade, baixo. né? Vamos botar que ele vai faturar aí uns 200 mil reais por mês, que é bem abaixo desses 350 que ele fatura hoje, talvez seja até um pouco otimista ainda, mas isso por 12 daria 2,4 milhões por ano. Novamente, teve aquele vazamento lá, um comentário que ele fez, alguma coisa assim, que você vai estar na imprensa, de que metade do faturamento, teoricamente, ficaria com o amigo dele, não sei até que ponto isso é verdade, mas pra gente ser um pouco mais conservador aqui no Valuation, vamos assumir que, de fato, ele só fica com metade desse dinheiro. Então, a gente vai dividir aqui por 2. Ele ficaria com 1,2 milhão. Eu vou considerar que esse valor vai ser o mesmo para 2024 e 2025, o que pode ser um pouco conservador demais, afinal o Casé tem espaço para crescer ainda no YouTube. Você vê o MrBeast, por exemplo, é enorme lá fora. Eu acho que ele tem muito espaço para crescer, mas não dá para comparar com o MrBeast, porque, por exemplo, um gringo não assiste o meu canal. Agora, eu assisto um canal do gringo em inglês, então o mundo inteiro assiste. A língua inglesa é muito poderosa, né? Já é quase que uma vantagem, né? Ele tem acesso a 8 bilhões de pessoas, a gente tem acesso a 200 milhões de pessoas. E mais ainda, se você for no canal do MrBeast, ele traduz dublagem mesmo para, sei lá, mais de 10 línguas diferentes. Então é um negócio absurdo. O que o MrBeast faz dá para ser traduzido. O que o Casimiro faz é mais difícil, né? Bem mais, porque tem piada interna. Isso, piada é mais interna difícil. Você já... Mas eu concordo que ainda tem espaço para crescer. Só que eu acho que o espaço para crescer não tá na audiência, tá? Eu acho que o espaço para crescer tá em monetização, novas formas de monetização. Ali tem muito espaço. Muito Até mesmo. porque tem um trade-off enorme, né? Você cresce na audiência, você acaba reduzindo um pouco também o seu CPM. Então, você cresce, mas cai o faturamento. Total. Mas aí, por via das dúvidas, a gente botou 1.2 só para não ser muito otimista, mas também não ser exageradamente conservador. Em seguida, vem o TNT. Ele é apresentado no TNT, ele não apresenta mais. Mas ele ainda tem um contrato com a TNT. Não dá pra saber como que funciona esse contrato hoje. Não, mas, cara, a gente pode considerar assim, ó. É que a Globo fez proposta pra ele? E ele recusou. Quer dizer, você pode considerar outras propostas de apresentador, né? Sei lá. Isso é uma boa. Assim, pra você ter ideia, Kleber Machado ganhava 250 mil por mês para apresentar na Globo. E aí o cara ganhava menos, teoricamente. Então, você também dá pra ter uma ideia de quanto o Casimiro poderia ganhar. Sendo o mais conservador possível, Kleber Machado, 250 mil por mês, vezes 12 dá 3 milhões por ano. Então, ele tem potencial pleno de alcançar isso. E patrocínios aí, cara, tá em branco. Esse daí vai ser, eu vou te falar, hein? Patrocínio, por que eu deixei em branco? Porque na Copa ele teve aqueles patrocínios enormes. Mas é Copa. E Copa é só daqui a 4 anos de novo. Acho que nem sabe se ele vai querer apresentar, se vai fazer sentido pra FIFA também. Parece que ela não ganhou tanto dinheiro, não valeu tão a pena assim pra ela. Ele consegue pegar patrocínios novos com o canal que ele tem? Com certeza, pra mim não tem sombra de dúvida nenhuma. Até me parece que foi estratégia dele só começar meio que profissionalizar ou tentar conseguir patrocínios e fechar com empresas mais recentemente. Então é um negócio que ele pode manter pro futuro, fazer no canal dele e tudo mais. Mas por enquanto é mais um gatilho que a gente fala do que algo que você quer atacar no modelo, né? Assim, se acontecer, ótimo. Você comprou o Casimiro por X, ele vai começar a fazer patrocínio, você vai ganhar Y. Mas por enquanto a gente não tem visibilidade sobre isso. Cara, mas o cara não tem como, é uma máquina de patrocínio. Você acha que ele consegue fechar? Nossa, muito. Assim, ele é o cara perfeito para as agentes de publicidade. Esse cara, se quiser pedir publicidade, vai dar um caldo, velho. Você que tem noção de contrato publicitário. Nossa, cara. Quanto você acha que, assim, se o Casimiro quiser torar, fazer um Se ele quiser torar, cara, no momento que ele tá, ele é um cara pra fazer, cara, eu tô olhando um pouco o que a gente vai fazer aqui, ele deve fazer mais, cara, se ele quiser. Eu acho que ele é um cara de 20 a 40 milhões, assim. 20 a 40 Não, eu não acho, eu tenho certeza. Tem questão de se ele quer, porque também, putz, cara, assim, é um... Eu acho que ele abraçou. Ele abraçou? Eu acho que ele abraçou, depois da Copa, principalmente. Ele fechou patrocínio com as maiores empresas que existem. Aqui no Brasil, assim. Cara, eu botaria assim, só que no caso dele eu não faria um número e um growth, eu faria o contrário, porque eu acho que ele tá na hype. Então, cara, eu botaria um valor hoje e depois, cara, ainda é muito dinheiro, mas um decréscimo em cima disso daqui. Eu botaria uns 35 milhões, depois 25 milhões, depois 20 milhões, entendeu?
35, 20... 25 e 20. 25 e 20. Mas, cara, de novo, assim, ele tem potencial pra fazer muito mais esse ano. É que eu não sei direito. Ele deve ter muita amarração também, entendeu? Eu não sei, às vezes me parece que é um negócio dele. Putz, ele querer manter aquele estilo de vida que ele tinha, sem necessariamente se comprometer. Como é que vai ser fazer propaganda? Será que ele leva jeito? Será que ele não leva? Sabe um ponto, cara? Eu sempre percebo, as pessoas elas sempre começam assim, cara. E aí, por exemplo, você começa lá numa casa, assim, você tá com um cenário feio, entre aspas, pobre financeiramente. Aí, de repente, você pega... Olha pro Whindersson o que aconteceu. Aí, de repente, aí você começa a profissionalizar o negócio, começa a ficar maior. E aí, cara, você vai se acostumando com o negócio e, de repente, você não volta mais. As pessoas, elas sempre tendem a, cara, em algum momento crescer. Não, cara, o Casemiro, olha, se ele fizer um bom trabalho ali, cara, de imagem, com consistência, etc., ele pode ser ele já é, né? Mas ele pode criar um legado também, porque ele não criou um legado, né? Tá no caminho certo, cara. Institucionalizar. Institucionalizar. Mas aí, beleza. Vamos usar então essas premissas: 35 milhões, 25 milhões e 20 milhões de reais até 2025. Mas o YouTube você não botou growth nenhum? Cara, o YouTube eu não